Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2016, é uma sexta-feira. O verbete de número 3.878, ele tem 6 páginas, 48 logias e 24 máximos. O tema, autodecantação para a genética, e foi elaborado segundo a especialidade autoabsolutismologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malo Balona. A professora Malo Balona, ela é reeducadora autodidata, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, que foi publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003. Ela é tenepsista desde janeiro de 1995. A autodecantação para a genética é o ato ou efeito da depuração progressiva de excrescências holossomáticas parapatológicas, decorrente da adoção teática do neocódigo pessoal de cosmoética pela consim intermissivista, homem ou mulher, consolidando graduais e notórias mudanças autotemperamentais. Nós destacamos aqui na pensenologia o holopensene pessoal autorreciclogênico, o holopensene pessoal autorregenerativo, a forma holopensênica autorrenovadora, a drenagem progressiva da autopatopensenidade, a autorreestruturação pensênica. Na fatologia, a personalidade assistencial emanando energias conscienciais auto- e heterocurativas, de modo continuado. O potencial autorreciclogênico burilado em níveis de excelência. A importância da autocura através da reconciliação nas reciclagens contínuas. A ativação de neocons captados pela autopesquisa profunda. Os neopropósitos autoevolutivos renovados. A abertura de novos caminhos, de neocaminhos evolutivos, levando ao completismo existencial, que é o complexo. A postura gratulatória perante o grupo evolutivo pelo autoamadurecimento conquistado. A gente chama atenção que tem 20 linhas, essa fatologia constitui o máximo para o verbete e a gente vai ter oportunidade de debater todos os itens aqui. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático condutor do refazimento holossomático contínuo, o irrompimento do paracérebro terapêutico, a autossinalética parapsíquica sofisticada, irradiada a partir dos lobos pré-temporais, a melhoria consciencial comprovada em fatos e parafatos, o novo modelo organizador biológico desenhado pela conteudística do paracérebro, a paragenética pessoal sendo redesenhada pelas recins, o paracérebro receptivo, a biparacerebralidade indicando a presença constante de neoequipex pessoal. Também a gente chama atenção que a parafatologia tem 22 linhas, que constitui um outro máximo para o verbete, e que a gente também só pincelou alguns itens, a gente aguarda aí a discussão para explorar os outros. No detalhismo, nós chamamos atenção que tem 16 máximos, o que constitui assim, um padrão de qualidade do ponto de vista do detalhismo do verbete. Na remissiologia, nós destacamos autodepuração refinada, autoajuste fino, extrapolacionismo, neuroconscienciologia e primeiro discernimento. Adotando o neo-CPC, resultante da autorreestruturação pensênica, a consim autoabsolutista neofílica dá início às mutações holossomáticas rígidas
pela autodecantação para a genética. Você já evidenciou o processo de expurgos autocurativos holossomáticos promovidos pela autodecantação para a genética? Pretende escrever e compartilhar as autoexperiências em artigos, conferências, verbetes e livros? Na bibliografia específica, a autora contribui com 10 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Mudança, remissão, renovação, neocódigo, holossoma, liberologia, cosmoética, autoexpurgo, neoconexão, mega-esforço, paragenética, profundidade, autocurativo, para autocura, né, na verdade, parafisiologia, autodepuração, autorrefinação, não sei se é essa palavra que está... Né? Deve ser. Autoclarificação, paragenealogia, neotemperamento e autoabsolutismologia. Malo, você, na condição de veterana, né, já sabe até o que a gente vai te perguntar. O protocolo. Conheço o protocolo, Rosa. É o que te levou a fazer esse tipo de verbete, apesar do que a gente já viu vários, o seu interesse assim, específico. É minha linha, é uma linha de trabalho, genética, né? Gostaria de cumprimentar a todos aqui. Com você. Obrigada, Rosa. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, os nossos tertulianos de carteirinha, nossos teletertulianos, mais próximos ou mais distantes, até em outros países. Cumprimentar a todos, agradecer à equipe técnica aqui do Tertuliário, a mediação da professora Rosa. E nós estamos, então, dentro daquilo que você comentou, Rosa, é uma linha de trabalho, né? Eu venho desenvolvendo essa linha de trabalho já faz um bom tempo. Eu comecei com a biparacerebralidade, foi um tema que eu abordei da conexão do paracérebro do amparador ao seu, aumentando o seu potencial polimático, vamos dizer assim, e parapsíquico. Também eu defendi um outro verbete chamado holomnemo para a tecnologia, que é uma especialidade da conscienciologia que eu propus, que trata justamente do instrumental extrafísico utilizado pelos amparadores para ampliar o uso da holomemória. Então, esses verbetes já são mais antigos, e depois nós iniciamos o curso Autorreestruturação Pensênica, apoiado justamente nessa pesquisa. Então, eu apresentei a ancoragem autorreciclogênica, que é uma técnica que nós apresentamos no curso, e depois o potencial autorreciclogênico, foi o mais recente dentro dessa linha, e culmina com esse verbete, que é a autodecantação para a genética. Para quem está chegando agora, não se impressionar com os neologismos, auto de si mesmo é a decantação própria, não só da genética física, primeiro de uma genética que você já trouxe de outras vidas, o seu para-DNA. À medida que você muda, que você se aperfeiçoa, adiciona melhorias no seu nível evolutivo, a paragenética, lentamente, ela é modificada, e ainda mais lentamente o soma, que é a ponta rústica. Mas como as nossas células se renovam de período a período, as células físicas do nosso corpo orgânico, é claro que essa paragenética alcança, pela ressonância, as células físicas, modificando condições fisiológicas, de saúde, bem intensas, que podem culminar com grandes mutações paracerebrais, o que vem trazer um novo temperamento para você. Ou seja, aquelas pessoas que estão querendo mudar o seu temperamento, trabalhar no cerne das suas dificuldades, essas pessoas terão um interesse maior por essa temática. Por quê? Porque há uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel é a ânsia de mudar. Nós dizemos que na conscienciologia, o objetivo máximo dos neo-intermissivistas e intermissivistas mais pioneiros é se transformarem em melhores assistentes, melhores
vamos dizer, agentes tarísticos. Esse é o nosso objetivo, nos tornarmos pessoas melhores. E nessa questão de melhoria pessoal, é muito natural que os amparadores invistam na melhoria do assistente. Você quer melhorar a educação no Brasil? Invista nos professores. Você quer melhorar o nível evolutivo? Invista nos intermissivistas, porque eles são os propagadores, eles são os agentes de mudança. Então, é muito natural, não tem nada demais, não viola nenhuma lei cosmoética, que o assistente seja o primeiro assistido. E é dentro dessa linha, vamos dizer, dessa norma evolutiva, dessa normativa, que a autodecantação ela é efetiva, ela é real. A pessoa melhora em todos os contextos, porque se o nosso ectoplasma, que é o material celular, que você doa para fazer assistência, você tem no citoplasma a parte solúvel, isso é muito importante, o hialoplasma, ele pode ser modificado, é um meio. Então, se você mexe ali na célula, você vai mexendo pouco a pouco no tecido, no órgão, no sistema, e aquilo vai se modificando. Agora, tudo começou lá no mental soma, no temperamento. Mudou uma raiz autotemperamental, quer dizer, da própria pessoa, do temperamento, aquela raiz patológica, a excrescência, como a gente diz aqui, que a gente quer eliminar, aquilo que é o dejeto evolutivo, é o que sobrou do processo evolutivo que você quer eliminar. Para haver essa eliminação, é preciso que a pessoa tenha adotado realmente uma conduta de vida que permita consolidar aquele novo comportamento, porque isso requer sinapse. Olha a parte da neossinapsologia, uma das partes que eu mais gosto do verbete, a neossinapsologia, porque é ali que acontece o chamado milagre. Nossa, fulano era tão difícil, que milagre, deu uma melhorada. Então, você vê que milagres existem, eles são cotidianos, e eles são tão naturais que a gente nem percebe. O cotidiano banaliza o que é extraordinário. Então, é extraordinário, mas é tão extraordinário que a pessoa não percebe. Então, ela fala, gente, que dia que eu perdi esse defeito? Que dia que eu mudei esse hábito nocivo? Quando é que eu parei de ter esse tipo de pensamento repetitivo, patológico, esse bato pensene que se repetia, esse monoideísmo? Então, é dentro dessa linha da renovação, da autorrenovação, que esse verbete chega, e também dentro do curso Autorrestauração Pensênica, que visa justamente isso. Minha colega Marlene Koller defendeu justamente anteontem o verbete que nomeia o curso. E esses verbetes que eu citei estão dentro da mesma linha. Nós almejamos que o corpo docente de monitoria desse curso, e alunos também, todos convidados, a elaborar seus autoverbetes sobre a temática. Nada que está nesse verbete é teórico. Eu gosto de lembrar bem isso, porque o teoricão é aquela pessoa que sabe falar tudo de um fenômeno que ele jamais experimentou. Então, ele tem uma síndrome de déficit cognitivo parapsíquico. Não se trata disso aqui, nós estamos falando de experiências reais, próprias, que já foram testadas, que estão sendo, de uma certa maneira, padronizadas, e que a gente já consegue ter algum material para passar para as pessoas interessadas. Se eu posso, você também pode. Nós somos da mesma espécie humana e da mesma para-espécie consciencial. Então, todos nós podemos chegar lá. Depende do afinco. Por isso que ele está aqui, ó, alta absolutismologia. Nem vem que não tem. Quer mudar? Muda. Não vem com aquela conversa mole que para você é fácil e para você que você tem isso, que você tem aquilo. Não. Nós temos os mesmos apetrechos. Nós temos uma coisa chamada holossoma, mental soma para cérebro, nós temos o corpo emocional, o energossoma e o soma, o corpo físico. Ninguém veio faltando uma parte do kit, que eu saiba. Está todo mundo bem adestrado dentro desse contexto. Então, se um pode, todos podem. É uma questão de esforços pessoais. Então, fica aí o convite a todos e dizer que o assunto aqui é para todos. Todo mundo está inserido dentro deste contexto, Rosa. E para quem tem um curso intermissivo, então, já veio com paracérebro, por favor, mais né? mexido, Recheadinho, né? De informação. Vamos usar? Né? Que tal usar o que está no paracérebro? A sua sabedoria inata, interna, a sua maturidade inata, que você trouxe das suas unidades de lucidez. Pôr isso em prática dá trabalho? É claro, se você disser, é moleza, todo mundo pode. Sim, mas o esforço tem que ralar muito. Vale a pena, porque o resultado aparece. Ele é real, ele é concreto. Então, vamos à frente, né? Mãos à obra. Malu, queria, enquanto você comentava sobre a neosinapsologia, eu justamente estou revindo, né, por um trabalho que estou fazendo, o 700,
E o professor coloca aí na última linha, o problema que tem o neoparadigma consciencial é a criação de neosinapse. É claro, tudo está na sua conexão. A pessoa nasceu com bilhões aí de neurônios, trilhões de neurônios, uma beleza. Mas eu uso. Como que ela usa isso? Então, as nossas conexões, as neuróglias, como é que a gente faz as conexões cerebrais, é que faz a diferença. Então, há cérebros e paracérebros sintonizados em rede, com dicionários cerebrais amplos, todos conectados, e há aqueles que estão todos segmentadinhos, cada pedacinho é um pedacinho. Então, a pessoa não consegue unir uma coisa à outra. A gente vê que o intermissivista vem com a predisposição de fazer mais paraconexões. Como ele tem mais paraconexões, ele ativa áreas do cérebro que não estavam operantes, porque naquela outra pessoa ela é ociosa. Uma pessoa que está lá diante da televisão assistindo sem parar os jogos de futebol, aquela coisa, tem aquela explosão emocional na hora que faz o gol, ele está só naquele nível de sinapse. Agora, uma pessoa que está dedicada, estudando, aprofundando para se conhecer, ela vai ativar outro grupo de sinapse. Então, faz muita diferença. A autopesquisa permeia tudo isso. Na hora que você fala, eu quero me conhecer, eu quero saber como é que eu funciono. Olha, o cérebro começa a ligar coisas que ele não ligava antes, que ninguém fez a pergunta. Se você não faz a pergunta para o cérebro, ele não trabalha, ele vai ficar preguiçoso. Então, é preciso fazer perguntas para que o paracérebro e o cérebro comecem a dizer a que vieram. Afinal de contas, eles são máquinas para trabalhar a favor da consciência. Eles vieram para servir a consciência. Então, a gente pode dizer, o cérebro é um servidor para a consciência. Agora, se ele não cumpre esse papel, ele não recebe serviço, ele oxida, mal de Alzheimer, e aí vamos embora sem ter aproveitado nada. Tire o máximo proveito do seu cérebro. Está provado que uma pessoa pode ter uma longevidade autolúcida, com uma memória impecável, com um desempenho bom. Então, vamos fazer os esforços necessários para que isso ocorra. Tudo bem? Então, a verbetógrafa Malo, em Estrangeirismologia, página 1, terceira linha, poderia explicar a demarche mental somática, sofisticada, favorecedora, do alto amadurecimento depurativo? Sim, demarche é o início, é o movimento que você faz, o modo de você dar o primeiro passo, vamos dizer assim. Se você sabe fazer essa iniciativa, se você todos os dias se questiona por que eu ajo assim e não assado, por que eu não posso agir daquela forma que me parece já a melhor, que eu já consigo identificar como a melhor, você começou a fazer essa demarcha, esse movimento sofisticado que vai favorecer o que não serve mais. Aquele nosso velho adágio, o que não serve mesmo, jogue fora, não adianta fazer maquiagem. Então, é importante a pessoa saber o hábito nocivo, a conduta que ficou obsoleta, ultrapassada, ela não adianta enrolar de vez em quando, quem sabe. O autoabsolutismo se impõe. A pessoa que é autoabsolutista, ela não é rígida, é uma pessoa altamente flexível, porque a pessoa rígida não consegue ser autoabsolutista. Ela é autocrata, ela é diferente, ela é carrasca de si mesma, ou cérbero para o outro, mas ela não consegue ser organizada. O autoabsolutismo exige felicidade. Para a pessoa ser autoabsolutista, ela tem que ser uma pessoa feliz, satisfeita. Então, ela não tem problema nenhum de renunciar àquela besteira, cortar aquela outra bobagem. Ela faz isso com toda a naturalidade. Por quê? Porque ela tem um ganho maior dentro dela. Agora, quando a pessoa acha que abrir mão dessa bobagem ou daquela outra é uma perda, que ela precisa, que ela tem uma dependência, aí nós não podemos conversar e falar de autoabsolutismo. Não funciona o autoabsolutismo imposto com rigidez. Tem que ser um convite, uma conduta de convite. Eu estou convidada a ser melhor do que eu sou agora. Eu fui convidada por mim para fazer essa melhoria. E eu quero isso. Então, é preciso, quero e posso. E ainda por cima, gosto, pode ser um polinômio. Acho muito bom. Então, se eu acho bom mudar, as coisas funcionam às mil maravilhas, na base da valsa de Strauss. Agora, se a pessoa acha que a vida é chicote na mão, autopunição, autovitimização, e que mudar é terrível, é uma crise horrorosa, aí fica bem difícil dela adotar o autoabsolutismo. Na Estrangeirismologia, página 1 também,
Sexta linha, poderia discorrer sobre o download da sabedoria inata acumulada na série X? Eu vejo que, para a gente fazer um download das unidades de lucidez extrafísicas, quando nós ainda não tínhamos esse corpo, não tínhamos sofrido esse restringimento ainda, depende muito do bem-estar íntimo também. A pessoa mais otimista, que leva a vida com mais tranquilidade, que consegue ver coisas positivas no seu cotidiano, tem mais facilidade para captar de volta, fazer a recaptura de unidades de lucidez. Não há fórceps de unidades de lucidez. Não existe. Tem que ser parto normal. Não adianta cesariana, nada, não vai funcionar. Não, eu quero fazer uma cesariana das minhas unidades de lucidez para ver se vai mais depressa, porque assim elas não sofrem tanto. Aí já passa direto, não vai, não funciona. Tem que ser parto normal, na lua cheia, aquela questão da lua, tudo direitinho. Tem que respeitar os ciclos evolutivos naturais. E aí se faz esse download. Uma pessoa ansiosa, aflita ou pessimista, ela não cria o clima consciencial necessário para que o paracérebro diga, não, pode informar que aqui está tudo bem, o ambiente está tranquilo. Nesse ambiente tranquilo eu posso baixar as unidades de lucidez. Mas se a pessoa está aflita, nervosa, querendo lembrar de outras vidas, se sente mal, muita conflitividade íntima, não há clima paracerebral para que esse download aconteça. Por isso que é mais natural nós recuperarmos mais cons na idade madura, se a pessoa estiver bem de saúde e tiver um cérebro físico sadio. Ela tem mais chance, porque tudo está mais favorável. Ela não está mais na ânsia da vida, ela não está concorrendo mais, ela não está no ranking de nada, da beleza, do apelo, da questão da sedução. Tudo isso deixa de existir, porque a consciência começa a ver uma outra sedução, é muito mais sedutor, a maturidade é muito mais sedutora. Vamos dizer, o bem-estar íntimo, ele é muito mais charmoso. Cria-se a personalidade do atrator ou da atratora consciencial, que as pessoas se aproximam porque é uma atração natural, irresistível. Então, a maturidade, ela traz, de fato, essa questão da irresistibilidade. É irresistível a maturidade da consciência. Na pensenologia, página 2, final da penúltima linha, o que caracteriza os altanciropensenes? Desculpe? Altanciropensenes. Ansiro. Esse prefixo ansiro significa anzol, âncora. É o que atraca, é o que conecta. Então, quando a gente faz o ansiropensene, significa aquele tipo de ideia, sentimento e energia que faz a conexão com algo. Por exemplo, a técnica da ancoragem autorreciclogênica depende do ansiropensene. Por causa do anzol, ela vai conectar e ela conecta naquela central extrafísica e ela não solta, porque todo dia está se criando um mater pensene de base ansiropensênica. Então aquilo fica conectado e mantém a conexão. Na fatologia, página 2, final da penúltima linha, poderia falar acerca de a postura gratulatória perante o grupo evolutivo pelo amadurecimento conquistado? Como diz o professor Valdo, quem te viu, quem te vê. Então, a pessoa está aqui, está trabalhando seriamente a sua autopesquisa, ela tem uma década de conscienciologia. Se ela realmente batalhou e ralou para isso, você vê uma diferença de amadurecimento enorme. Se ela tem 2 décadas produtivas, profícuas de trabalho, é outro nível de amadurecimento enorme. Se ela tem 3 décadas, ou ela amadurece ou amadurece, porque não dá. Ou então cai fora, vai procurar sua turma. Porque não tem sentido ficar 3 décadas no conhecimento da conscienciologia sem uma aplicação teática daquilo que está ali. Então, a gente vê que, de fato, essa maturidade, ela acontece. Ela vem a partir das aplicações que a pessoa fez, da sua própria, vamos dizer, do tempo que ela dedicou para isso, né? Então, existe um amadurecimento enorme. E quando a gente cresce, a gente é mais grato. Quanto mais madura a consciência, mais grata ela é. Porque ela sempre atribui aos demais, além dela própria, a quem mais contribuiu para o amadurecimento. Então, você olha o grupo, não importa se o grupo te ajudou ou se o grupo aparentemente te prejudicou. Qualquer prejuízo nessa altura é lucro. Então, tudo que vier, você traça. É tudo lucro. Quem atrapalhou, ajudou muito. E nem sabe, né?
Então, você é grato a uma pessoa que ela nem sabe por que você é grato. É porque ela te atrapalhou bastante. Então, aquilo ajudou demais, fez você crescer, né, Rosa? Parafatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. Poderia explanar sobre as contrações cranianas rítmicas desencadeadas pelo paracérebro do neuroectoplasta? Sim, é algo que eu experimento pessoalmente já há bastante tempo. Essa condição do cérebro parecer que encolhe e amplia, há uma contração e uma expansão. E na época eu não sabia que esse tipo de movimento tinha a ver com a doação do neuroectoplasma, ou seja, do ectoplasma que sai das suas sinapses para que aquela outra pessoa pense melhor. Então, além da informação que vai para a pessoa pensar melhor, a TARES, você ainda adiciona a TARES um outro elemento medicamentoso que permeia tudo, que é o neuroectoplasma. Isso vai facilitar aquela pessoa mudar aquele hábito, porque você já treinou aquilo. O bom doador de energia não é só o que vai doar a massa, a argamassa do ectoplasma, não. É aquele que vai doar a energia qualificada do ectoplasma do exemplo, da exemplarista. Você já fez aquela mudança. Então, é muito mais natural que o outro tenha mais facilidade quando você faz a doação do ectoplasma para ele. Então, isso acontece de maneira rítmica. Eu trabalho na mesma dinâmica há 10 anos, vai fazer 11 anos, que eu trabalho na mesma dinâmica da interassistência tarística. Então, eu pude notar e fazer um levantamento, inclusive fiz um verbete a respeito disso, sobre esse desenvolvimento que acontecia lá. A presença dos amparadores técnicos nessa extração de neuroectoplasma e como isso produzia certos fenômenos fisiológicos que eu fui reconhecendo ao longo do tempo, como fazer isso. Antes me causava um certo desconforto, porque ao extrair toda aquela matéria, a cabeça ficava parecendo vazia. Aí eu entendo a minha amiga francesa Chantal Jamé, que dizia: ai, Malu, minha cabeça fica igual ao algodão depois que eu termino essas sessões. E hoje eu entendo essa condição que fica parecendo que a cabeça está vazia, porque extraiu material físico que estava ali dentro. É preciso, então, uma alimentação equilibrada, um sono muito equilibrado. A dieta do parapsíquico ou a alimentação do parapsíquico é um caso à parte. Deveria ter realmente livro ainda a respeito disso, né, Rosa? Porque essa nutrição parapsíquica, ela é muito complexa. A parte nutricional do parapsíquico. Por isso o professor Valdo era tão detalhista na sua dieta cotidiana em função disso. Então, essas contrações são naturais, elas ocorrem de maneira natural. Eu penso que, num nível mais avançado, haja até um movimento físico da orelha, no caso. Ele pode até se tornar visível para o outro. Ou então não, ser só interno aquela massagem cerebral que ocorre durante a doação do neuroectoplasma. O professor Valdo fazia o movimento, a orelha, né? Ele mexia com esse pavilhão aqui, é fato. Na tecnologia, página 3, final da primeira linha, poderia comentar a técnica da autopesquisa antonimológica? Quais os benefícios auridos na aplicação desta técnica? Essa técnica é muito bom para a gente pessimista, para curar o pessimismo da pessoa, cura. Porque a técnica da autopesquisa antonimológica, ela é um verbete, tá? Eu já escrevi esse verbete. É aquela ideia que eu sempre ouvia, nesses últimos 30 anos, a pessoa dizia: eu estou fazendo uma pesquisa. Sobre qual que é a sua pesquisa? É autoassédio. A outra falava: minha não, a minha é sobre autopunição. A escravidão adora isso é do tempo da escravatura. Vamos acabar com isso. A minha pesquisa nunca foi assim. A minha pesquisa eu sempre comecei pelo lado do que eu quero adquirir. E não do que eu tenho, porque o problema eu estou careca de saber. Eu vou fazer um estudo sobre egoísmo, autoritarismo, eu não vou fazer um estudo sobre isso. Eu vou estudar abertura, altruísmo, amabilidade, que são as características que eu quero adquirir. Nas tribos antigas, dos antigos indígenas, se comia o cérebro do inimigo para adquirir as qualidades dele. Hoje você já não precisa comer o cérebro de ninguém. Olha como nós evoluímos. Então você não devora mais o cérebro da pessoa, ainda doa energia para ela melhorar a cabeça, quer dizer, somos consertadores de cabeça. Então, já melhorou demais nesse sentido. A neuroectoplasmia já evita que o outro coma a tua cabeça depois. Olha que beleza, você já doa.
antes a dieta dele para ele não precisar de comer o seu cérebro. Então, você vai melhorando neste contexto, a gente vê que essa situação funciona. Eu trabalho, então, com a técnica da autopesquisa antonimológica, que é enfilere as qualidades que você ainda não tem. Fila A. Fila B. Os problemas, que aqueles você já está careca de conhecer, não precisa de fazer mais estudo sobre ele. Você vai fazer um estudo aprofundado de altruísmo, amabilidade, tudo que é positivo. Aí você vai comprar um monte de biografia de pessoas que tenham essas qualidades. O que elas faziam, como elas andavam, o que elas comiam, como é que elas se relacionavam, para você pegar o jeitão. Porque senão como é que você vai aprender? E se você conhece pessoas no seu cotidiano que tenham as qualidades, colhe nelas, para você aprender como é que funciona aquilo. Mas como é que você ficou assim? Por que você tem essa qualidade? Isso é tão bacana no seu temperamento. Aí você vai ser obrigado a contar. O professor Valdo fez isso conosco o tempo todo. Marlo, como é que funciona a sua criatividade? Ih, Valdo, eu nunca pensei nisso. Então é bom parar e ir para casa, vai para casa pensar. Ah, tá bem, então eu vou pensar como que funciona. Como é que é a criatividade? Eu não sabia que a criatividade é assim, assim. Então, pensar em qualidades ajuda a impregnar a sua consciência daquelas qualidades. Você vai procurar tudo que tiver ao seu redor para você se instruir. O que é o egoísmo? Déficit autocognitivo de altruísmo. O que é a teimosia? Déficit autocognitivo da flexibilidade. Você vai estudar a teimosia? Claro que não, você vai estudar a flexibilidade. Rigidez? Não, estuda flexibilidade, porque você precisa adquirir algo. É uma coisa lógica. Quando você faz um curso de direito, você não vai para a cadeia estudar o criminoso, vai? Você vai para os bancos da faculdade estudar leis, estudar aquilo que ajuda a prevenir. Na hora de fazer autopesquisa, você não tem que mergulhar no poço escuro da baratrosfera para poder entender você. De preferência, tem que sair de lá, né? Que a maior parte do tempo a pessoa já conviveu muito. Então, é a autopesquisa antibaratrosférica, a técnica da autopesquisa antonimológica. A paradoxologia, página 4, primeira linha, poderia elucidar o paradoxo de os expurgos paragenéticos autocurativos poderem se manifestar em aparentes enfermidades? Sim, isso aí é uma questão muito séria. Eu já comentei aqui, mas sempre vale a pena, porque tem gente nova, ou quem está vendo a tertúlia hoje não assistiu verbetes anteriores. Eu fiz a minha autopesquisa no sentido de que, no século XVI, eu tinha um tumor no cérebro, numa vida passada, que eu recordo, sei perfeitamente. Há centenas, se não milhares, de biografias sobre aquela personalidade. Então, foi muito fácil achar os problemas. A pessoa sofria de uma dor de cabeça crônica, foi tentado tudo quanto é tipo de coisa, ninguém sabia o que era. Nessa existência, me apareceu a neuralgia do nervo trigêmeo, que é o quinto nervo, que pega aqui facial, né? Ele pega essa região toda aqui da face, do lado esquerdo, no caso, que eu tinha. Do mesmo lado que a minha personalidade anterior tinha. Naquela vida, era um tumor. Não impediu a pessoa de fazer nada, porque dessomou sem ninguém nem saber, só depois da autópsia que apareceu. Mas nessa vida veio como um resquício da paragenética daquela vida. Naquela vida era algo muito mais sério. Nessa foi uma descompressão do nervo trigêmeo que estava apoiando sobre uma artéria. Então, isso causava dores neurológicas, que você sabe que a dor neurológica ela não tem um analgésico, e ela é constante. Então, aquilo ali tirou como desligar um fio, tirar um fio desencapado e evitar o curto. Aquilo tirou. Então, era uma aparente enfermidade, mas era um problema mecânico, uma excrescência parapatológica. Por quê? Porque a conduta não era mais a mesma. Então, aquilo provocou o processo de autocura a partir da reciclagem. Dizer que também foi em 2011 que isso ocorreu, e foi em 2011 que eu adotei o meu primeiro CPC na formulação que o professor Valdo passa, e não simplesmente um código de conduta pessoal amador, vamos dizer assim. Foi o meu primeiro código já bem definido e já usando a técnica da ancoragem autorreciclogênica. Então, isso aí funciona, isso é para valer, e eu vejo aqui nos meus colegas pessoas que estão com enfermidades aparentemente gravíssimas e que elas não são enfermidades, elas são cura. Aquilo está no final da excrescência para liberar. Se a pessoa não muda a atitude, ela tem uma chamada. Olha, a atitude agora venceu. Perdeu, você está com o seu trafar vencido. Acabou o prazo de validade. Você ou muda ou muda.
A pessoa tem a chamada, ela faz a mudança, aquilo desaparece e não vai aparecer em outras vidas. Enquanto há remendos de saúde que a pessoa faz nessa vida e que em outros corpos ela vai apresentar exatamente a mesma enfermidade. Por quê? Porque a conduta não foi mudada. Toda enfermidade começa e termina no paracérebro e no mental soma. Se não foi mexido lá, ela se repete porque ela é uma ressonância. O soma faz ressonância daquela doença que está lá atrás, que é uma doença de ideias, uma ideia de condutas. Certa vez eu perguntei para o professor Valdo por que tem essa lógica de, por exemplo, aconteceu algum acidente ou alguma dessoma sua em determinado ano, por que a tendência é repetir nessa outra vida? E ele disse exatamente isso que você está dizendo, que é a pensenidade da pessoa que ressoa e que aquilo faz, chama de novo. Chama de novo. Se a pessoa muda isso, que aí passa não e faz a supera. ressonância. E a gente só vê o que acontece, não vê o que deixou de acontecer. Então, tem muita coisa que deixou de acontecer hoje na nossa vida, do ponto de vista somático, que nós mudamos. Então, existe uma profilaxia somática que é feita a partir da reciclagem. Antes que a doença venha te dar o recado, antecipe-se, mude você. Mude você que a doença não vem. É o hábito, a mesologia, fatores ambientais que já precisavam de ser mudados há muito tempo, o meio de transporte. A pessoa insiste em andar de moto e acha que quando acontecia um acidente, foi acidente. Isso é acidente? Não. Isso aí é uma preparação para o desastre. A pessoa já tinha feito todo o trabalho para acontecer aquilo. Ela tem que todo dia comemorar e estar viva. Olha, eu continuo andando na corda bamba e ainda estou vivo. Cuidado, que a próxima pode não dar. Então, os cuidados, a prudência é a nossa parte. O professor Valdo dizia, a mim me cabe cuidar deste soma, aos amparadores o restante. Mas a mim me cabe cuidar do que é aqui, nessa dimensão. Se você cuida, e além do mais da pensenidade, aí as coisas começam a mudar e as enfermidades são autocurativas. A pessoa que às vezes dessoma de uma enfermidade curada do mal. Ou seja, o mal era consciencial, uma pessoa que foi irracível a vida inteira, autoritária, insuportável. O enfraquecimento físico trouxe para ela um olhar altruísta, maior bondade, compreensão com os outros. Ela morreu pela última vez daquela doença, porque ela não vai mais precisar dela. Você ainda precisa da sua doença? Vale a pena a gente questionar. Você ainda precisa da sua doença? Malo. Às vezes já dá para dispensar. Pode falar, Paulo. Nesse segmento, como é que a gente pode identificar, por exemplo, de uma doença, de uma patologia, um processo qualquer que a gente tenha somático, qual é o traço que está levando aquela patologia? Alguns são diretos, outros talvez não tanto. Como é que você poderia ajudar nesse sentido? É muito amplo, Paula, mas você vê uma pessoa que não dá a menor bola em tudo que já foi lido e comentado sobre os fatores ambientais. Casas tóxicas, roupas tóxicas, alimentação tóxica. O que ela pode fazer? Ela já tem uma predisposição para a genética e ainda não mudou nada do seu entorno, do seu environnement, ela não mudou nada. Então, isso tudo a pessoa precisa levar em consideração. Apareceu a alergia tal. A alergia é uma reação do nosso holossoma, como um todo, de intolerância a algo. Nós precisamos descobrir de onde vem isso. Qual que é a conexão? Com o quê, exatamente? Foi falta de cuidado. Uma pessoa que se intoxicou muito em várias vidas. Essa é a primeira vida que ela está tendo clean. Vamos dizer que ela não está usando os fatores intoxicantes. Ela pode ainda manifestar diversas alergias e intolerância àqueles fatores antigos, porque ainda está em processo. Quando uma pessoa se diz, eu estou curada da minha bronquite, minhas crises hoje são muito mais esporádicas e muito menos intensas. É o princípio da autocura. Mas se ela fosse expor ao fator, ela pode ter um recrudescimento do processo. Então a gente precisa saber assim, é igual aquelas pessoas que param de fumar e no outro dia querem criar uma fundação anti-tabagismo. Não pode, está muito próximo. Está na linha de tiro ainda. Está mal saindo da coisa, entendeu? Então, nós estamos convalescentes de diversas ex-doenças, segundo as minhas pesquisas. Mas a gente precisa saber que tomar cuidado com aquilo tudo ainda se impõe um bom tempo, porque senão nós vamos ter aquilo por causa da predisposição. Predisposição é tudo.
A ressonância do autoassédio vem da onde? A autoassédio que chama o assédio do outro para fortalecer. Então, tudo começa e termina e irradia da própria pessoa. Ela tem que saber para ela não chamar. Outra coisa, a postura perante a doença. Você sente carinho pelas suas doenças? Eu conheço pessoas que têm um carinho profundo pelas doenças. Elas falam daquilo com um carinho, uma atenção, um cuidado, que a doença jamais vai embora. A minha bronquite, a minha coluna hoje está assim. Então, aquilo é praticamente um amor. Entende? É uma relação afetiva. É uma devoção. Ela ama aquela coluna torta. É uma devoção. O que você pode fazer contra isso? E você não pode falar, mas escuta, essa sua pensenidade está te adoecendo. Para com isso. Não evoca, não chama, não fala, não acarinha, não alimente. Então, se você tem carinho por doença, isso já é uma patologia. É preciso estudar, precisa fazer a excrescência dessa parapatologia. Porque doença, você já viu muitas vezes o professor falar de alguma queixa? Ele falava da hipertensão dele como um cientista, que funciona assim, que tem aquilo, porque ele estudou tudo a respeito, não é? Mas ele não ficava encarinhado pela nada disso. E queixa, dor aqui, dor ali. Nem vítima, né? Então, Também essa não é. coisa da queixa, do poliqueixoso, que gosta de falar, da dor na perna, de uma doença que já aconteceu e a pessoa tem aquilo e fala, isso tudo, gente, são evocações que trazem elos e criam correntes. Então, as interprisões também acontecem da consciência com suas doenças, com suas patologias. Se não cortar essa interprisão, entra no período, pelo menos, da recomposição. Não, eu estou me cuidando, isso aí é passageiro, vou eliminar, isso aí acabou, não estou mais para isso, e vou cuidar e fazer tudo certo, justamente para não precisar. A doença é uma mensagem, um chamado. Você precisa dela ainda ou você mesmo já está maduro para se chamar a atenção? Olha, isso eu não posso, porque isso me causa ainda ressonância, repercussão, eu não posso. Então, a pessoa tem que estudar a doença dela de uma maneira crítica, vai procurar tudo a respeito que você pode. Não para ficar repetindo e alimentando, porque tem muita gente que também sabe tudo da sua doença, porque adora. Gosta muito. Então, adora falar como que funciona, o que aconteceu, o porquê. Não, você foi lá, resolveu, acabou o assunto. Então, essa postura otimista, restauradora, autoritarística, ela é muito positiva para tirar a enfermidade e transformar num pedágio relativo, que você vai conviver com ele muito bem. Tá bem, Paula? Malu, você fala dos efeitos na entourage, quando a pessoa começa a depurar a sua biografia, tudo, o efeito que isso causa e a depuração que tem que ser feita também na convivência, né, no dia a dia. Sim, né? Esse exemplo de limpeza que você dá, é como aquela pessoa, Jarbas, que tinha uma dependência química do álcool, vamos supor, e aquela pessoa consegue, a partir de muito esforço, se livrar disso tudo. Só que a doença era uma doença coletiva. Toda a família vivia em função daquilo. O fato da pessoa não ter mais aquela condição, os outros vão continuar se comportando naquele velho patamar do paradigma antigo. Até a pessoa expurgar isso, o modo de tratar, o ex-dependente, a pessoa que já não tem mais aquela enfermidade. E nós temos também que fazer a nossa autorretratação, porque em muitos momentos aquela doença foi o elo de comunicação com aquelas pessoas. Muitos grupos transformam as suas doenças grupais, é uma metáfora do grupo inteiro. Então, é muito importante o atestado de saúde. Aí vem uma situação que eu considero muito séria, é que é a questão da paciência e da compreensão. Eu estudei muito esse fator para chegar à conclusão que paciência, como tem limite, não serve. O que serve é a compreensão que não tem limite. Então, falta a compreensão naquela hora da pessoa que está se recuperando, do convalescente, no sentido de entender, você já fez parte daquela patologia, hoje não faz mais. E eles têm todo o direito de continuarem doentes, se assim o desejarem. E você convive bem com isso. Eu conheço pessoas altamente equilibradas que convivem com gente muito alterada, e quando você fala, nossa, como você consegue? Não, eu compreendo, ele é assim por causa daquilo outro, daquilo assim. Então, essa sabedoria de compreender, conviver e não exigir do outro o mesmo timing evolutivo, eu sei que é difícil, porque você está ali do lado e você olha aquilo e a turma ainda te olha com aqueles olhos, às vezes, antigos,
que não correspondem mais à sua realidade. E você quer logo sair daquele nível para um outro nível. Mas isso aí é só o tempo que vai dar, e eu acho que essa compreensão vai substituindo a paciência. E esse exemplo dado, passa-se uma década, passam-se duas, a pessoa olha e no fim ela se convence que a sua mudança é irreversível para melhor, e você não tem jeito. Ela vai ter que criar uma nova maneira de se relacionar com você sadio. Era nesse ângulo que você estava abordando? E eu acho assim, a paraprocêmica ela é mais complicada do que a procêmica física. Muito mais, porque as consciex que estavam habituadas ao padrão da patologia, elas estavam muito acomodadas àquele padrão de patologia. Por exemplo, nós incentivamos companhias, ou até mantivemos companhias patológicas, e até por nossos próprios, vamos dizer assim, nossas próprias iniciativas de possessividade, seja lá o que for, de manter aquelas companhias próximas de nós. O tempo passou, hoje você quer distância, liberdade para poder viver a sua nova saúde. Você quer viver a sua saúde em plena liberdade, mas aí você tem aquele outro que ainda continua preso, você tem aquele outro ali que ainda não se conforma, e a gente vê assim que o anticonformismo perante a nossa maturidade ainda vai ser muito grande de muitas consciências. Muitos virão cobrar na porta a sua mudança. Por quê? Porque naquele tempo a gente pensava diferente. Você não se incomodava de conviver com aquelas pessoas. Você tinha com elas vários níveis de afinidade. Agora, eu tenho usado uma coisa que já me ajudou no passado e me ajuda hoje. É um nome até, pode parecer muito sofisticado, mas é uma coisa simples. É o princípio coincidência oppositorum. Buscar naquele diferente de você o ponto de conexão. A pessoa tem um código de ética completamente diferente do seu, mas ela tem um ponto positivo que ela gosta daquilo. Então, você alimentar aquilo na conexão com a pessoa ajuda e abranda a convivência para descobrir que você, apesar da diferença, tem aquele ponto de afinidade. Eu vejo assim, os afins se atraem sim, mas os opostos podem se complementar. E a gente, usando essa técnica, a gente ameniza o desgaste, o estresse, com níveis de consciência que nós já deixamos para trás, mas que aquelas pessoas ainda se sentem, de alguma maneira, conectadas conosco. E sentem até que nós estamos em dívida com elas, de alguma forma. Então, eu vejo que esse é o lado mais crítico que se vive. Tive uma experiência, assim, talvez sobre isso, que o professor Valdo falou que algumas vidas para trás, num período intermissivo, eu fui consegue especialista em poltergeist. Entendo. Eu mexia com ectoplata para fazer poltergeist. E nessa agora, eu vejo na TENEPS, chegam essas consciências que participavam comigo dos poltergeist, e eles ficam assim, horrorizados. Mas é isso que você está fazendo agora? Entendeu? E eles veem que aquele povo chegando para ser tratado com as mesmas energias que antes a gente usava para dominar aquele negócio todo, né? Para isso. Entendeu? Então, mas é a mesma coisa, eu falei, é a mesma coisa, só que agora virou o curso. É outro patamar. Mas é igual você fazia, é igual, só que mudou. O enfoque entendeu? é outro. E eu vejo que muitos que estão um pouquinho mais lúcidos, né? eles ficam assim, chocados com aquilo. Entendo. Mas é a mesma coisa que a gente fazia, só que agora é isso aqui tudo. É que o entendeu? objetivo mudou muito. O objetivo agora é terapêutico, mudou muito, né? É terapêutico. E muitos deles estão vendo parentes deles sendo tratados. E eu vejo isso na minha TENEPS acontecer agora, mas o professor Valdo foi e me explicou, não, isso aí você trabalhou com poltergeist. Que oportunidade que a gente está tendo, então, né, essa depuração da TENEPS, é muito bacana. eu acho ela extremamente sofisticada. Né? E está bem dentro da autodecantação. Isso. Eu sou tenepsista há 21 anos, e eu atribuo que a minha decantação, a autodecantação, que chegou a esse cúmulo aqui dentro dessa visão, ocorreu muito em função dos atendimentos da TENEPS, dos meus colegas e antigas companhias. Eu acho que nada é um fator tão decantador do que a TENEPS. Até hoje eu não conheço, razão. talvez a FIEX, um dia que chegar nisso, uma coisa assim. A TENEPS, ela vem a ser a decantação básica. O assistente ele vai se depurando, como diz o professor Valdo, um dia limpa. Um dia limpa. Eu queria, só mais uma perguntinha. Aqui na última linha da parapatologia, você põe biparacerebralidade, indicando a presença constante de neo-equipex, pessoal. Por que a neo-equipex? Neo-equipex, porque foi uma abordagem... E o que é bicerebralidade? Que o professor Valdo fez justamente comigo. Quando eu escrevi aquele verbete biparacerebralidade, eu já estava na pista dessa mudança, dessa equipex comigo. E isso aconteceu, veio acontecendo num processo gradual, mas principalmente após o marco da minha cirurgia neurológica. Naquela oportunidade, quando fizeram a extirpação daquela parte,
Eu tive experiências parapsíquicas durante assim, uns 3 meses, que eu estava em convalescência, em ambiente seguro, sem qualquer perigo. Então, eles puderam fazer experimentos comigo bem sofisticados. E ali eu comecei a ver que ampliou a minha autopsicofonia. E lá pelas tantas, aqui foi até numa mini tertúlia, que o professor falou isso assim, abertamente, então eu posso falar também. E ele me falou a questão de eu estar no estágio da libertação. E isso foi questionado no dia, mas como assim e tal? Mas e a policarmalidade? Não, a policarmalidade se alcança com os livros, com a TARES, que é ampla, que vai ficar depois. Agora, a libertação é quando o povo foi encaminhado, aquele povo seu do passado foi encaminhado, e isso te dá uma panorâmica. Então, eu vi assim, que daquele período para cá, as coisas se abriram e ele confirmou a questão da mudança de equipex. Também nós fizemos perguntas dentro da mini tertúlia, foi uma coisa respondida publicamente. Então, eu perguntei isso, falei, Valdo, o que tem acontecido em relação a isso? Porque eu estou tendo contato com pessoas, percebi na TENEPS, percebi em tudo, na dinâmica. Como eu frequento há 10 anos, eu pude perceber também lá. E houve realmente uma mudança, porque era preciso um grupo que trabalhasse comigo dentro daquele outro enfoque. Quando mudou aquilo e o povo foi encaminhado, não tinha mais motivo para trabalhar naquela linha. E começou-se a trabalhar com uma outra linha, que foi essa linha dos parafenômenos parapsíquicos mais avançados, da biparacerebralidade, da neuroectoplasmia de ponta, e comecei a vivenciar situações assim. Então, é NeoEquipex, porque mudou realmente. A minha equipe que trabalha comigo extrafísica pessoal ou de tarefa funcional não é mais a mesma, nenhuma das duas. Nas tarefas que eu trabalho hoje, a da holomemória da conscienciologia e a do projeto Balzac, que eu trabalho, né? Então, esses dois elementos que eu estou trabalhando hoje, ambos são suprainstitucionais. Eles já estão numa outra categoria, não são mais vinculadas a B ou C. Então, são projetos que transcendem a minha existência aqui. Daqui a pouco eu não estou aqui, mas aquilo tudo vai ficar para o grupo. Então, eu vi que para eu trabalhar com essa equipe mais avançadinha, mais universalista, mais do processo coletivo, holobiográfico, que vai ficar, tinha que mudar aquela parte lá de trás, pessoal, ego, tinha que ficar para trás, porque aquilo já tinha passado. Não tinha mais necessidade. E aquilo foi mudando, e essa NeoEquipex, realmente, hoje eu tenho, assim, bastante intimidade com ela, nesse sentido. Por isso, Neo. Tá? Malo. Sim. Boa tarde, professora Malo. Boa tarde. Meus parabéns por Obrigada. mais um excelente verbete. Obrigada. Em Estrangeirismologia, página 1, segunda linha, poderia aprofundar sobre o processo de autoaprimoramento evolutivo contínuo par excelência. Par excelência é assim, não faz por menos. Tá, mas deixa eu acabar de falar. É o melhor. Ela diz assim, ó, considerando a ressoma grupal mencionada em tertúlias anteriores, sobretudo quanto à casa de Valois no século XVI, sim, e a personalidade Isabel de Valois. Isabel de quê? Valois. Isabel de Valois? No caso, Elizabeth? Porque Isabel, não sei. Deve ser Elizabeth, né? Porque sei, é Elizabeth de Valois. Elizabeth, porque Isabel, gente, é o nome em espanhol. Elizabeth é o nome em inglês. É o mesmo nome. Isabel e Elizabeth são um nome só. Então, se você fala Elizabeth de Valois, é uma princesa da casa dos Valois, no século XVI. Do século que casou, XVI. 16. Casou com o Filipe II, que eu sempre me refiro a ele, a anta de Filipe II, porque gostava de guerra, só queria coisa desse tipo e conquista. Então, casou muito jovem, uma menina de 13 anos, 14 anos. Aliás, todos casavam com essa idade. Ela se casou, se foi Elizabeth Valois, é essa garota que se casou com ele, com o Filipe II, e ela dessomou de parto, como quase todas, acontecia com quase todas as moças, aos 23 anos de idade, no máximo. E o que ela quer saber exatamente? Considerando, ela pediu o processo de autoaprimoramento contínuo, evolutivo contínuo, considerando a ressoma grupal mencionada em tertúlias anteriores, tá, que você teria sim, mencionado, da casa sobretudo quanto à casa... Quanto a essa menina, e a quanto Elizabeth. A essa personalidade. Menina, porque era menina mesmo. A questão que eu vejo é assim,
O passado é excelente, principalmente quando a gente tem maturidade para lidar com ele, os amparadores nos dão as retrocognições amparadas. Mas a glamorização do passado já é uma doença, na minha percepção, é uma doença. E ela transforma o passado em presente. E aí já não acrescenta nada. É muito interessante a gente realmente entender as personalidades pregressas, desde que a gente não fique preso ali. Porque senão a gente... Até eu acho que eu falei alguma coisa aqui sobre o futuro do passado. Quer ver? Olha, eu tenho aqui acho que é um trinômio que está aqui, está bem claro esse trinomiologia. Vamos ver se é ele mesmo. Dá uma olhadinha aqui, que tem uma coisa que me remeteu quando você falou. Sim, o polinômio idealização do passado, idealização do presente, idealização do futuro, aqui, agora, multidimensional. Qual que é a parte que mais interessa? Aqui, agora, multidimensional. Então, senão você glamoriza o passado, idealiza o presente, que acha que está tudo uma maravilha, recordar é viver, e depois você joga essa idealização para o futuro. E o aqui e agora, nada. Cadê o serviço? Apresentou o quê? O que produziu? Onde é que está o currículo? Cadê a ficha? O que você produziu? Então, o mais importante hoje é a produtividade. Vida crítica hoje, vida crítica passado, fazendo ressonância, e se bobear, vida crítica futura. Porque se a pessoa não utilizar a bagagem informativa que ela recebeu do curso intermissivo e transformar em muito trabalho e produção palpável, um currículo consistente, ela vai ficar recordando o passado a vida inteira, porque existe essa questão da glamorização. E isso é a ausência de realismo. A pessoa precisa de um otimismo realista, mas glamorização e fantasia não adianta. E não vai chegar no autoabsolutismo. Pode não ser o caso da pessoa, mas vale o esclarecimento para todos. Passado é para se estudar. Um amigo nosso lá da Suíça, que você sabe quem é. Sim. Parabéns, Malo, por mais estas descontos. Merci. Na Fatologia, página 2, 8ª linha, de baixo para cima, poderia ampliar o nogórdio holomnemônico desfeito pela inteligência evolutiva? Sim, isso tem a ver com as retrocognições. Se nós estamos numa vida crítica, nós temos ressonância com uma outra vida passada crítica que está vibrando em cima dessa. Eu citei a questão do século XVI, para mim foi a vida crítica lá que ressoa sobre essa. A gente chama de uma vida incidental crítica, que ela incide sobre a de cá. Muito bem. O foco da pergunta é o nogórdio, né, Rosa? E toda consim, ou a que está aqui hoje, intermissivista, ou até, sendo até mais avançadinho, tem o nogórdio. Eu me lembro que em 1989, nós estamos iniciando as reuniões de grupo que seria o futuro ECP2. Ainda a gente já fazia essas reuniões dentro do próprio IPC. Fazia no Centro da Consciência Contínua, que foi a primeira instituição criada pelo professor Valdo, para estudar a projeção consciente. Eu fiz parte, peguei ainda 2 anos do Centro da Consciência Contínua, e depois o IPC. Essas reuniões ali, o professor fazia, conosco, os voluntários, às vezes um aluno ou outro, que ele também permitia chegar, ele chegava, às vezes, à raiz de coisas muito sérias. Muitas das coisas que eu vivenciei depois, até para esse curso Autorrestauração Pensênica, começaram lá naquelas reuniões. E numa delas ele me disse, eu tenho um nogórdio que eu preciso desfazer relacionado a determinadas pessoas aqui envolvidas. Em 1990, um ano depois, nós tivemos uma retrocognição de um grupo pequeno de pessoas, envolvendo 5 pessoas, o professor uma delas, que dizia respeito a esse nogórdio. E que até ele chegou a falar muitas vezes em tertúlia. Eu até pensava que era uma coisa mais séria, negativa, mas não tinha nada demais. Aconteceu dentro de um processo natural e nós sabíamos, as pessoas envolvidas, no caso, sabiam perfeitamente do que se tratava. Então, toda consciência tem um enredo, tem uma trama, tem um clímax dentro da urdidura das suas vidas passadas, que aquilo cristaliza de alguma maneira e que a gente não consegue recordar, mas sente o eco daquele desconforto em relação àquele nogórdio. Às vezes não consegue nem verbalizar, pôr em palavras, mas aquilo ressoa e traz um certo conflito, um certo mal-estar a consim. Esse nogórdio, ele está presente aqui no dia a dia. Então, nós temos que ir atrás da pista, o que me produz mal-estar? O que me causa desconforto? O que me traz constrangimento? É o quê? São as relações interpessoais em geral, são as relações afetivos sexuais, são as relações profissionais. Eu tenho, então, alguma coisa num desses contextos, porque
toda a vida humana é temática. É igual samba enredo. Todo ano tem um. Toda família tem um samba enredo, que repete aquilo toda vez. E a dificuldade é sempre a mesma. Você esbarra ali, dá aquele desconforto. Então, é uma pista interessante para o nó górdio afetivo que pode estar contaminando as ações do seu passado. Lembrar que nós nem sempre tivemos o mesmo gênero. Às vezes nós tivemos um gênero feminino, tivemos um gênero masculino. Às vezes nasce a mulher no gênero feminino com o psiquismo masculino. Às vezes nasce o rapaz no sexo masculino com o psiquismo feminino. Olha o livro Cristo Espera por Ti. Olha o que iria trazer de problema para aquela moça, porque ela rejeitava o modo de ser masculino. Ela usaria o psiquismo feminino, como de fato deve ter usado, porque aquilo é difícil de tirar, porque está dentro do paracérebro, tem uma programação. É um processo de pensamento. E isso é um nó górdio, porque não permite a pessoa estar afinada, harmonizada com o aqui e agora. Nó górdio todos temos. Vale a pena ver as pistas que estão no cotidiano, porque no cotidiano, a flor do cotidiano oferece todo dia para nós pistas sobre a nossa conduta. Algo que incomoda. Toda vez que esbarra naquele tipo de tema, aquilo te traz desconforto. Você sai de um grupo, entra em outro e ele aparece a mesmíssima coisa. Você sai daquele outro grupo, separa da família e continua aquilo ecoando da mesma forma. Então, é algo que pode dizer respeito a esse trauma, a esse nódulo, algo que ficou mal resolvido. Então, é preciso a gente pensar em criar o auto-parapsicodrama. Quem sabe numa projeção, você junto com amparadores, com pessoas queridas, dialogue sobre isso, para você alcançar a possibilidade de se fazer um enredo para você compreender, isso então acontece comigo em função daquela outra situação. E uma boa notícia, às vezes a gente tem um constrangimento de algo, como o próprio professor disse, não era nada demais. Você vai ver que era uma conduta que estava mal compreendida até por você, que aquilo precisava de ser interpretado de uma outra maneira. A interpretação sua ficou equivocada. Vidas. E você aceitava o assédio em função dessa má interpretação pessoal. Olha o autoassédio trazendo o heteroassédio. Na hora que você compreendeu, nem vem que não tem. Quando vem aquele canto de sereia que é de morcego, você fala, por favor, poupe-me. Estou fora, não conte comigo, me inclua fora dessa. Na Fatologia, página 2, 8ª linha de baixo para cima, poderia explicar a autorrevolução traforística silenciosa? Sim. Quando você começa a fazer o autodesassédio, que você tira a má impressão de você mesmo, você muda a sua autorreputação para com você mesmo, você começa a se autorretratar, a se autorregenerar, você faz uma revolução traforística. Você começa a dar valor para aquilo que você conquistou de bom. Você faz daquilo uma constelação de ações para a sua vida. Então, é uma revolução silenciosa, sim, porque ninguém precisa, às vezes, perceber num momento. É quando você cansa de dizer para uma pessoa, mas você tem tantos talentos, por que você não usa? Você tem tantas qualidades, por que você não usa? A pessoa ainda não fez a revolução silenciosa traforística com a autorregeneração. A Recim traz uma autorrevolução traforística. Ela vai fazer todos os trafores eclodirem, vai aparecer com força e ela vai minimizar trafares com aquele estudo da autopesquisa antonimológica. Ela vai virar o jogo, é o dia da virada, ela vira o jogo. Estrangeirismologia, página 1, 5ª linha. Como podemos realizar com excelência a identificação do locus minoris resistência? Esse aí não precisa nem de muita excelência, não. Quando você pega um tranco energético negativo, qual é o órgão de choque? Onde é que dói? Dores de garganta recorrentes. Tem a ver com a questão emocional da pessoa, claro, com a imunidade. Mas a imunidade é comandada pelo paracérebro, então vale a pena essa pista do mesmo modo. Qual é o órgão de choque? São os rins, os pulmões, outros trazem na paragenética uma fragilidade pulmonar. O outro vai trazer uma fragilidade renal. Às vezes o órgão de choque é o fígado da pessoa. Às vezes são as dores de cabeça. Então ela tem que saber, sob ataque, under ataque energético, como é que o seu soma reage? Para onde vai a quantidade de carga maior que pega para você? Então aquilo vai ser recorrente. Vale a pena cuidar do órgão, mas cuidar também da situação que te levou de novo para aquele tipo de choque energético.
Acho que ele está uma pessoa Eu queria, que está dentro disso que você está falando. É possível, através da vontade, você catalisar esse processo da autodecantação, sabendo de um traço que precisa ser expurgado, você provocar esse processo? Totalmente. Totalmente. A técnica da ancoragem autorreciclogênica é isso. É isso. Então, você vê, aqui tem uma ortopensata, que embora não seja específica, mas vai ter relação que eu vou te falar. É assim, ó, todo tipo de sinalética energética e parapsíquica se irradia dos lobos pré-frontais. Não são lobos, tá, gente? Não é uma matilha de lobos. É lobos pré-frontais, sob o comando da vontade, quando lúcida, evoluindo pouco a pouco até níveis confiáveis de vivências e aplicações com acumulação das experiências. Por que eu trago isso? Você tem lá essa sinalética que irradia dos lobos pré-frontais, que vem do neuroectoplasma seu. É uma coisa lógica. Se eu posso usar o neuroectoplasma para ajudar o outro, eu não posso usar o neuroectoplasma para mudar a minha postura? Pô, gente, essa pessoa já está com a faca e o queijo na mão, ela vai fazer o quê? É muito natural a melhoria do assistente primeiro, antes da assistência, porque se você melhora, todos ganham. O melhor médico, melhores pacientes, melhores resultados. Você é o médico. Então, o médico tem que trabalhar em causa própria, sim, no caso da assistência. Os próprios amparadores indicam isso, que é melhor você cuidar. Então, se você usa essa coisa da irradiação do neuroectoplasma para fortalecer conexões com as centrais extrafísicas, para agilizar pela sua vontade a decantação, tudo que não presta, que você está disposto a deixar para trás, não tem jeito, só pode dar certo. Não existe outra alternativa. Dar certo. Então, quer mudar, empregue seus recursos. Você tem tudo. Você tem a volição, que é a capacidade da vontade. Você tem a pensenidade dirigida. Você tem o seu neuroectoplasma e o ectoplasma em geral, qualificado, e você põe aquilo em ação a seu favor. E você, claro que busca um reforço. Os condensadores da Central Extrafísica da Verdade, Central Extrafísica da Fraternidade, que qualifica a assistência, e a energia qualificada da Central Extrafísica de Energia, você pegou, assim, uma superprodução para fazer isso. Você não está mais trabalhando sozinho. Você tem você, sua vontade, os amparadores, seu mérito pessoal, sua ficha evolutiva, sua sinceridade e ainda 3 armazenadores condensadores de energia. Quem pode com isso? É uma frente ampla. Sucesso, sucesso, sucesso. Não tem outra alternativa. Daí o autoabsolutismo. Outra alternativa não existe, só existe a autocura. E é para lá que eu vou, com licença. Então, essa postura, os amparadores ficam, espero, eu acho, aliviados, porque tira o peso, porque você ganha autonomia, você toma a iniciativa. Você tem, vamos dizer assim, você é proativo em relação a isso. Os amparadores encaminham, mas a decisão é sua. É o livre-arbítrio cooperativo. Igual eu pus aqui no meu verbete, lá na argumentologia, tem algo aqui que vale a pena a gente comentar. Está aqui, ó, na minha argumentologia. Autoabsolutismo. Empregando o potencial autorreciclogênico, a consciência autoabsolutista neofílica consolida a dinâmica de auto e reestruturação pensênica contínua a partir de confrontações autopesquisísticas recinológicas, substituindo o determinismo evolutivo imperativo pelo livre-arbítrio evolutivo cooperativo. Dá uma mão para os amparadores, não são só eles que têm que dar a mão. Vamos fazer a nossa parte, tá? Livre-arbítrio cooperativo, você sabe, devo, não temo e vou pagar os meus pedágios, o que for necessário. Mas vamos em frente. Essa postura ajuda muito, né? Tira a carga dos ombros dos amparadores. E vai conquistando mais livre-arbítrio também. Cada vez né? mais. Na Fratologia, página 2, final da 7ª linha de baixo para cima, quais são algumas das potencialidades do ectoplasma ainda ignoradas? Descobrem-se à medida que vamos evoluindo ou podemos já ter alguns vislumbres? Cada qual tem as suas potencialidades com o uso do ectoplasma ou são genéricas? Não, genérico é aquele doador ectoplasta que é uma plasta mesmo, é um tijolão, ele ajuda muito, larga a energia no ambiente,
ajuda muito, mas não tem lógica nenhuma, vamos dizer assim. Agora, a pessoa que está fazendo uma recém sistemática, dedicada, culta, polímata, erudita, aprofundada, ela vai qualificando essa energia a um ponto que essa energia alcança especialidades. Então, você vê, eu trabalho com a parapedagogiologia, com a parapedagogia conscienciológica, desde o início do nosso trabalho. Então, tem 30 anos que eu mexo com isso. E eu percebia, eu via resultado disso, eu formei mais de 400 professores, mais de 100 professores de ECP1. Então, você nota que a sua forma de colocar, de explicar, de passar a informação, ela é nítida, ela é clara, ela alcança o objetivo. As pessoas diziam, quando você explica, eu entendo. Então, é por causa de toda essa gama de informações. Mas eu também percebia que havia um efeito energético, físico, que ia junto com a informação. E isso eu só fui aperfeiçoar para saber que era o neuroectoplasma e que ajudava a pessoa a pensar mais rápido, ela era brade, ela fica mais positiva. Eu escrevi um verbete sobre isso, chama Neologismo Paraterapêutico. Foi até a Rosa que me sugeriu escrever sobre isso. Porque funciona. Você pega a palavra nova, o neuroectoplasma sadio, que está sendo doado, você constrói uma neossinapse com muito mais facilidade. Então, a gente vê que isso aí, de fato, acontece, e a sua especialidade você descobre na assistência. Vê que tipo de autocura que você faz com você, que vai virar heterocura para ajudar o outro a conquistar a autocura dele, com as suas mudanças. Mude você, perceba como você conseguiu, de preferência, escreva sobre isso para você doar também a informação para que outros possam fazer, e você vai perceber que há uma especialidade. Para alguns é a forma de acolhimento, para outros é a forma da orientação, para outros é a forma do encaminhamento. E o acompanhamento é a sua autopesquisa que não pode parar. Então, eu vejo que quer descobrir a especialidade do seu neuroectoplasma ou do seu ectoplasma, aperfeiçoe você, que você vai descobrir como você conseguiu, com a sua própria energia, se curar, e assim você vai ensinar os outros também a fazer a mesma coisa. Alu, queria te perguntar da página 2 para a patologia, duas perguntas. Uma de 8ª linha de cima para baixo, que os desbloqueios corticais e paracorticais sequenciados fixando um neotemperamento. Essa condição vai acontecendo quando o assistente veterano descobre que ele usa o neuroectoplasma para se curar ele mesmo. Ele vai, então, consolidando essa pensenidade madura, vamos dizer, positiva, fazendo o desbloqueio cortical, mas principalmente os desbloqueios paracorticais. Na hora que você muda uma ideia do seu mater pensene, do seu temperamento, você faz um desbloqueio paracortical. Você mudou uma ideia. Aquilo vai ressoar no cérebro físico, cortical, e vai ressoar no seu modo de agir, na sua psicomotricidade, na sua pensenidade. O ritmo psíquico muda, ele pode sair do brade para o normopsíquico. Então, a pessoa vai usando aquilo e ela vai percebendo que aquilo muda. Então, os desbloqueios paracorticais e corticais acontecem em todas as nossas atividades de campo, sejam elas dinâmicas, cursos, todos os cursos, acontecem em algum nível. E algumas dinâmicas são especializadas para fazer isso de modo específico. Então, a pessoa frequenta e ela vai alcançando essa condição. Era isso? Sim, obrigada. Mais uma pergunta. Na 5ª linha, de baixo para cima, na parafatologia também, a anticonflitividade regendo a autoparadecantação holossomática. Sim, porque se a pessoa ocupa menos energia com os conflitos íntimos, ela tem mais energia disponível para evoluir. Uma coisa simples assim. Uma pessoa que tem conflitos íntimos ruminando o tempo todo, gasta energia no vazio. É um carro acelerando sem gasolina. Não tem gasolina e acelera. E aquilo vai piorando, piorando cada vez mais. Então, o conflito, o estresse, ele rouba muita energia da própria pessoa. Ela não tem energia para disponibilizar para as outras coisas. Por isso que trabalhar sobre os conflitos íntimos são elementos de primeira necessidade. Primeiro, descobrir aonde tem ruído. Num carro, quando você está andando, você fala, não tinha esse ruído aqui no carro, aqui na frente, agora passou a ter esse ruído. Eu vou levar no mecânico para saber o que é. Faça o mesmo com você na sua autopesquisa. Dê um ruído aqui nesse tipo de atitude. Por que eu estou gastando energia com isso? Eu vou tirar, porque essa energia precisa ser aproveitada na outra direção. Então, já é tempo da gente tirar
a energia que estava sendo gasta, espoliada de conflitos e de estresse totalmente desnecessário, para usar na direção correta de consertar a máquina. Não adianta gastar energia no vermelho e não consertar a máquina onde precisa. Tá. Aqui em Estrangeirismologia? Isso, obrigada. O download da sabedoria inata acumulada na série X, eu queria que fizesse uma correlação com o tema e assim aprofundasse um pouco, dizendo assim, quais seriam os bloqueios e os desbloqueios necessários para esse download. O que impede o download é a mesma coisa que eu comentei anteriormente, a conflitividade. A pessoa que convive com muitos conflitos íntimos, ela não consegue adquirir sabedoria a mais, porque ela está mal dando conta de usar os recursos que já tem. Ela está gastando recursos que já tem, está espoliando recursos que já tem. Então, quando ela sossega mais essa conflitividade íntima, se é com as pessoas, autocura através da reconciliação. Se é consigo mesma, autocura através da reconciliação. Autorreconciliação. Então, é preciso trocar o autoconflito pela autorreconciliação. Fazer as pazes com você mesma. Dizer, eu tenho qualidades, eu tenho tantas possibilidades quanto qualquer consim do meu nível evolutivo. Por que eu estou gastando energia com isso? Que besteira. Isso aí já ficou no passado. Então, você começa a conversar com você, porque o paracérebro gosta muito do diálogo. E a consciência tem que fazer as pazes e aprender a dialogar com o próprio paracérebro. Olha, isso aí já não está mais para mim, isso já não é mais para mim, eu estou fora, estou em outro nível. Isso aí foi do passado. Então, vamos fazer a autoatualização. Na hora que você começa a fazer isso, tem um artigo que eu escrevi chamado Aplicação do binômio antivitimização-autobenignidade. Aplicação do binômio antivitimização, autobenignidade. Ele está na jornada da saúde da OIC, tem os anais, tem aqui na revista Consciência, foi em 2008. E também tem disponível para download na internet gratuito, esse artigo. Foi sobre isso que eu escrevi. Na hora que você... Olha a diferença. Todo mundo usa autovitimização. Eu passei a usar, desde 2008, antivitimização. E autobenignidade, quer dizer, não é passar a mão na própria cabeça, mas é não ser um carrasco consigo. Você não precisa se tratar mal, você tem que se tratar muito bem. Porque se eu me trato muito bem, eu tenho uma outra norma que é assim: eu não me permito me tratar diferente do que os amparadores me tratam. Não me permito. Eu não admito. Então, se os amparadores me tratam daquela forma, por que eu me trataria daquela outra carrasca? Isso é um resquício religioso. É uma pensenidade religiosa. Quando você se trata mal. Se tratar mal é típico da religião, porque para você chegar ao martírio, você tem que ser mártir. Então, você tem que detonar com você. E é interessante notar que isso não tem nada a ver com autoabsolutismo e nem com o conceito que o professor Valdo trouxe renovado para a gente, que é do auto-imperdoamento. Absolutamente isso é que eu acho fantástico. Então, a autobenignidade é que leva ao auto-imperdoamento. A autobenignidade é que leva ao auto-absolutismo. Você, quando você está em paz com você, você fala, eu posso mesmo melhorar e muito. Sai de baixo, que é o que eu vou fazer. Então, você começa a ter uma linguagem com você de um tratamento benigno, em todas as linhas, em todo momento, e não admite diferente. Então, essa norma que eu adotei já há alguns anos, eu só me trato igual ao que os amparadores me tratam. E quando alguém me trata diferente daquilo, a pessoa ou é assistido ou é assediador, que eu faço a diferença. Nem todo assistido é um assediador, nem todo assediador é um assistido, porque às vezes ele não quer, ele só quer cuspir na cara da pessoa. Você não vai obrigar ele a ser um assistido. Vem cá que eu quero te assistir de qualquer jeito. Não, ele não é assistido porque ele não quer isso. Então, existe o assediador e o assistido. O assistido pode ser um assediador preparado, predisposto, ou até inconsciente da condição dele. Os amparadores tratam pela benignidade aquela pessoa. E o assediador empedernido é aquele que tem que ralar ainda nas quebradas da evolução. Você encontra ele um dia lá na frente, ele fala, realmente, acho que agora está na hora. Então, vamos lá, estamos aqui para te ajudar. Então, essa condição é muito séria para a gente ter. Quando há autobenignidade, você consegue diferenciar o assediador do assistido. Se você não tem, você se torna mais um assediador junto com os doentes.
Então, é por isso que a pessoa fica ali, debaixo daquela pressão toda, que ela não sabe o que é. Porque o primeiro assediador é dela. O professor Valdo dizia, quer saber quem é o mega assediador? Compra um espelho. Em códigologia, você poderia explicar o Codex Subtilissimos e o Códego? O Codex Subtilissimos, pessoal, é aquela linha de manifestação ética, cosmoética, que você tem para você como suas cláusulas pétreas, aquilo que há de mais refinado dentro do seu código de ética. Então, é o Codex Subtilissimos pessoal. O código é o código do ego, da pessoa. O ego é uma personalidade da vez. Por exemplo, cada vida a gente tem um ego diferente. Por quê? Porque é a manifestação social, mesologia, educação, aquilo que você virou. Fulano era assim, virou assim. Porque por causa do ambiente. Mudou de gênero, mudou de ambiente, a pessoa dança conforme a música. É o ego da vez. Até na psicanálise se estuda isso, o ego social. Então, você vê, é uma coisa que vai passar. Cada vida você, às vezes, adota códigos próprios daquela vida, daquela influência, daquela educação, daquele gênero. O código feminino é um, o código masculino pode ser outro. Por quê? Porque são gêneros diferentes, que têm condutas diferentes. Mas o código sutilíssimos é aquele que fica, que é lá da consciência, num outro nível. Ficou claro? Agora a gente vai responder as perguntas da nossa amiga lá da Alemanha. Da Alemanha, vamos lá. Fatologia, página 2, 10ª linha. Poderia comentar e exemplificar a importância da autocura através da reconciliação nas reciclagens contínuas? Fofinha. Se você não fizer a reciclagem, as reconciliações, a autocura vai ficar longe demais. Então, a reconciliação se impõe. Como eu comentei, a primeira reconciliação é com você. A autorreconciliação. Você se trata bem? Você está mansa com você mesmo, pacífica, positiva? Não está mordendo, nem latindo, nem mais batendo, nada disso? Já melhorou demais. Então, seja uma menina bem comportada, positiva, de bons modos, uma menina bien élevée, quer dizer, uma menina muito bem criada, com você mesma, se tratando muito bem. Se você se trata bem, os amparadores, você vai ver que eles também te tratam dessa forma. Então, aprenda com eles. Isso é autocura através da reconciliação. Reconcilie-se com os seus princípios intermissivos, os seus valores da vida atual e as suas metas que estão à frente. Então, todo mundo tem os princípios intermissivos que trouxe, que vem da cosmoética, do Codex Subtilissimos que a pessoa trouxe, seus princípios evolutivos intermissivos. Chega aqui, tem um conjunto de valores da vez, que é a época, o gênero, o ambiente. Você adota os melhores que você puder. E tem à frente as suas metas que estão lá na frente. Ninguém segura. Isso aí é um caminho certo do processo evolutivo. Fez a reconciliação, não tem mais conflito. Aquele conflito que ocupava com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o marido, com o filho, some da sua existência. Então, aquilo dá espaço para você ter energia para muito mais coisa. Você começa a usar aquela energia, fazer grandes investimentos na sua bolsa de valores evolutivos. Vale a pena. Na parafatologia, página 2, 9ª linha, poderia expandir o megafoco assistencial pautando a autorregeneração progressiva? Assim, vamos ser ambiciosos quanto ao nosso megafoco. Então, se você já é tenepsista, o FIEX é um megafoco para você. Se você ainda não é tenepsista, a TENEPS é um megafoco para você. Tem uma escala de valores do megafoco. Ele tem que ser no nível. Não adianta eu focar lá no serenão. Meu foco é o serenismo. Tudo bem. Mas ainda estou brigando comigo mesma. Então, estou longe demais. Vamos ter megafocos coerentes, equiparados ao nível evolutivo daquilo que o fôlego que você consegue. É bacana traçar metas avançadas, mas você tem que comparar de onde você está agora. Por exemplo, minha meta é escrever 25 livros, mas ainda não escrevi nenhum verbete, nenhum artigo, nada. Está totalmente irreal. Então, não vamos idealizar o megafoco. O megafoco é uma meta avançada, que tem um desafio envolvido, bacana, mas que está compatível ao seu nível evolutivo. Então, a ProEx, a programação existencial, ela é feita justamente de desafios que você pode alcançar. A sequência de desafios
da PROEX, ela é muito bem bolada, porque quando eu tenho, em outubro agora, são 30 anos de proexologia na prática, trabalhando direto. Então, eu chegava, o professor Valdo, ele me dava uma tarefa, ele dizia, você vai morar lá em Buenos Aires, tá? Tudo bem, vamos lá. Então, quando eu chegava de lá, acabou aquele período e tal, e ele me trazia uma outra tarefa, agora você vai para Barcelona. Mas agora que você está entrando na sua PROEX. Gente, mas eu falei naqueles 5 anos em Buenos Aires, dormindo embaixo da mesa, e ele falou que agora que eu vou começar. Não. Aí eu ia para Barcelona toda feliz, morava num albergue, uma cela, durante um ano, cheio de esporo de plátano na rua, uma alergia infernal e tudo aquilo. Então, saí de lá, terminou o trabalho, fez um congresso maravilhoso, aí retocar, ficou muito bom. Então, agora você vai para Nova York, porque agora que você vai começar a sua PROEX. Eu ficava estarrecida. Eu falava, gente, mas não é possível, será que eu não acertei? Não dei uma dentro até agora? Eu já estava morando aqui, Malu, há uns 5, 6 anos. Quando eu comecei a fazer um trabalho, ele falou assim, Rosa, você está entendendo que agora que você entrou na sua Max PROEX grupal, você fica passado pelo menos uma semana passada. E depois, em vez de Nova York, ele me diz, não, você vai para Brasília, porque lá é que está o trabalho que você tem que fazer da sua vida. Quer dizer, a sua PROEX começa lá. Brasília, show de bola. 5 anos, ralando. O dia que chega aqui, Mala, até que enfim que você vai começar a sua PROEX. Hein? Você tem vontade de pegar as malas e zunir para casa. Agora nem casa você tem mais, porque já veio para cá. Então, ele tinha cara de pau de falar isso, né? De falar cada vez. Então, trabalhar com Cristo espera por ti. Não, isso aí é que é a sua PROEX. Você tem que se dedicar. Não, mas agora que vai se dedicar. Não, o mais interessante é que após o primeiro espanto, você fica bem com aquilo. Não, feliz da vida. Você acredita, entendeu? Quando aquele negócio que fala, não acredite em nada, você acredita piamente. Você fala, bom, já que ele está falando, deve ser verdade, vamos em frente. E aí você começa a trabalhar como se fosse realmente a primeira vez. Então, eu vejo que a PROEX, ela tem essas escalas. Você cumpriu a primeira parte, para não te desanimar, não pode chegar um amparador e falar, sua PROEX não, você ia desanimar. Não, você vai primeiro aqui para pertinho, vai para Buenos Aires, fica lá, depois você vai para ali, que é um pouco mais longinho, aí depois você vai para lá e fica, e assim vai, até que eles vão aproximando você daquilo que seria o suprassumo, que é justamente, vamos dizer, o ponto crucial da sua Max PROEX. Isso leva ao completismo. O que leva ao completismo é você ter feito as etapas anteriores. Agora você está no bem bom, já tem um jogo de cintura maior, nada corta a sua motivação para nada, toca uma, vamos dizer, estrada rodada, você está com muita quilometragem, já sabe como é que funcionam as coisas, então você pode entrar no ápice, e quando você chega naquele ápice da PROEX e da vida humana, na maturidade, você sente claramente que você está caminhando para o completismo, porque as etapas anteriores você conseguiu superar. Então, vamos em frente. Levantar aí, esperar um pouquinho, aqui na até pegar. Pegou? Já deu. Pegou. Na parafatologia, 5ª linha de baixo para cima. O novo modelo organizador biológico desenhado pela conteudística do paracérebro. Você poderia expandir esse conceito e me explicar o seguinte: esse novo modelo é aquele que já vem com o intermissivista na ressoma, ou ele é um novo modelo diariamente, é um novo modelo a cada período dessa nossa nova vida? Ele é reciclado ao longo dessa existência? Você pode, numa vida, por exemplo, você redesenhar a arquitetura do paracérebro? Sim, senão poderia escrever-se autodecantação paragenética. Você redesenha, porque você pode superar, as suas resins podem alcançar um nível que você começa a mexer no temperamento, que é aquela forma mais cronicificada que vinha de várias vidas. O parapsíquico precisa fazer isso, porque ele veio da onde? Eram as pítias, as sibilas, as vestais, as pitonisas, né? E tinha sempre um cara coordenando, porque a gente sempre teve essa história, né? Um cara coordenava e você ralava, sempre foi igual, nunca mudou muito nesse aspecto, ainda, mas um dia as coisas mudam.
Então, a questão era essa. Nós trouxemos uma série de posturas que a arquitetura paracerebral, ela manteve aquelas posturas. Então, hoje é por isso que a gente reencontra grupos místicos, de pessoas que ainda querem atuar conosco, porque você já passa aquela ideia do passado, do oráculo que estava lá. Então, é bacana, eles te atraem, principalmente os guias cegos, né, amauróticos, ficam muito felizes de ter a pessoa de volta no ambiente dela. Mas a gente já está com uma outra postura. O intermissivista chegou aqui com visão de vanguarda. Ele não quer repetir o que não serve. Ele só vai aproveitar o que deu certo e caminhar dali para frente. Então, ele começa a mexer na arquitetura paracerebral dele. E ali ele realmente redesenha novas formas de atuar, coisas que nunca foram usadas em outras vidas. Situações totalmente novas. Uma parte, sim, ele pode pegar mega cons do curso intermissivo, que seria o que eu poderia alcançar se eu mudasse isso. Se eu mudar isso, olha onde eu poderia chegar. Os amparadores dos evoluciólogos, eu suponho, vislumbram para nós possibilidades fora de série, porque você tem potencial autorreciclogênico para isso. Mas vai depender de você, se você vai fazer o esforço compatível. Ô Malu, eu não sei se é no 700, no Projeciologia, alguma indicação de que essa vida aqui, na medida que você vai fazendo a sua reciclagem, vai mudando o para-DNA. E isso faz com que redesenhe o paracérebro. E você vê, tem um verbete, inclusive, chamado Para-DNA, que é do nosso colega Alexandre Carlone, que ele vê toda essa parte fisiológica, parafisiológica de como mexe. Então, você mexeu na arquitetura paracerebral, mexeu no mater pensene, você mexeu no seu temperamento raiz, daquilo que veio lá de trás, você começa a redesenhar novas formas. Por isso, a neossinapsologia dos verbetes. Ela vem para mostrar que essa consolidação pode ser feita nesta vida. E, às vezes, são neocons, adcons, criptocons, aqueles que estavam escondidos, que você não sabia, ou coisas absolutamente novas que você mesma implantou a partir de inspirações dos seus amparadores. Entende? Aí ficou claro que é essa ideia? Malu, na parafatologia, 12ª linha de cima para baixo, as orientações parapsíquicas terapêuticas da NEO-Equipex captadas em diálogos transmentais e autoparapsicofonias. Sim, isso acontece bastante. Eu vivencio essa experiência em vários momentos, principalmente na TENEPS, mas aqui mesmo, em alguns círculos mentais somáticos que eu participei, eu tive essa experiência aqui bem clara, e o professor Valdo me chamou ali no canto e falou assim: você percebe a autopsicofonia das respostas, dos seus apartes, das coisas que você fala, que é inspirado pelos amparadores? Eu falei, claro, porque ela é, vamos dizer, irresistível, eu não posso ficar calada. Se eles me deixassem ficar calada, eu ficaria, mas não dá. Você é quase que obrigado a fazer aquele aparte, porque alguém aqui está entendendo errado. Tem consciências e consciências que estão sendo, vamos dizer, desinformadas por causa daquele modo de falar. Então, você é obrigado, até certo ponto, pela autoparapsicofonia e pela inspiração direta dos amparadores, a fazer uma intervenção, o que nem sempre é fácil, porque desagrada a galera, às vezes. Mas você tem que fazer, porque aquilo ali é um alto nível. Não é aquela mediunidade inconsciente, não tem nada disso. É a autoparapsicofonia que os amparadores mexem direto com o seu paracérebro para te fazer, de uma maneira direta, fazer intervenção. Então, isso sim, eu noto que isso aí acontece, mexe para valer, e você vai ganhando confiança nesse processo, porque não tem boi na linha. Não é aquela coisa ambígua que fica mal parada, é uma coisa clara, direta. E aquilo tem um efeito no ambiente, faz um efeito halo que desassedia o ambiente. Essa vivência com o tempo vai, que eu estava pensando no meu caso, né, ter confiança daquela informação que realmente vem de amparo. Porque nós também temos a pensenidade, a gente consegue resolver, pensar algumas coisas positivas, né? Sim, claro. E diferenciar o que é a tua pensenidade construindo tem a e do sua amparo. construída e tem aquele acréscimo dos amparadores, porque você possui a informação. E o momento da intervenção ou da intercessão é exatamente aquele, não pode passar daquele momento. Então, tem que ser no timing. E aquilo vem na autopsicofonia clara. Você sabe perfeitamente que houve uma monitoria que não é sua. Amparo. Ficou Eu posso claro? fazer mais, Pois não, posso fazer falar. mais uma pergunta? Claro. Na trinomiologia, gostaria que você trouxesse mais exemplos, casuística, enfim. O trinômio autoconfiança, autoestima, autossuficiência. Eu acho isso aí fora de série, porque quando a gente quer desonerar os amparadores.
é para desonerar. Eu penso muito nisso. Nós damos muito trabalho. Ali no Projeções da Consciência, o professor Valdo fala do encontro dele com determinado amparador, e o amparador ajudando a pessoa no cotidiano, e que lembrava o passeador de cachorro. Eu fiquei muito incomodada com isso. Tudo bem que eu podia ser um bacê, porque eu sou pequenininha, um chihuahua, até posso, mas não me sinto constrangida com isso, porque eu acho que ficar o amparador pagiando a pessoa o tempo todo não dá. A gente já tem competência para fazer muita coisa, para assumir autonomia em alto nível. Então, eu, muito incomodada com essa questão, e comecei a olhar muito isso, sabe, de ganhar cada vez mais essa autossuficiência, essa autonomia, essa autoestima sadia, e eu penso que isso vem muito da autoestima parapsíquica. A autoestima parapsíquica hoje, para mim, é uma pedra de toque. O professor Valdo comentava assim comigo em vários momentos, nesses últimos 30 anos. Você não assume a multidimensionalidade. Eu não entendia, porque eu era tão dedicada, tão responsável, tão séria nos meus trabalhos. Não era isso. Eu não assumi o meu parapsiquismo do jeito que ele era. Eu achava que era uma coisa natural. A professora Marina falava assim, Marlo, mas você não dá valor para o seu parapsiquismo. E aquela pessoa que está passando no fundo da sala? Ela é assim, 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 ela tem isso, isso e aquilo. Você conhece ela? Não. Isso é parapsiquismo. Não, eu achei que era psicologia. Entendeu? Então, as minhas habilidades, eu transformava todas, e isso, essa autodepreciação das próprias habilidades, principalmente parapsíquicas, ela não ajuda a pessoa em nada. Então, o que me ajudou muito foi a retrocognição, de ver que eu já tinha esse parapsiquismo há várias vidas. Projeção, vamos dizer, precognição, isso tudo eu tinha com facilidade. Então, ao recuperar essa bagagem autoparapsíquica de outras vidas, eu desassediei esse tema de vez e assumi a minha questão parapsíquica, tanto que o meu trabalho cresceu muito. Daí a Neo-Equipex, entende, Jarbas? A Neo-Equipex veio quando eu fiz as pazes com o meu autoparapsiquismo. Eu falei, não é isso mesmo, e eu vou usar toda a minha experiência canalizada para ir. Então, a coisa funcionou num outro patamar, quando eu fiz essa canalização do parapsiquismo para esse nível de trabalho. Então, todas as qualidades suas ganham um efeito halo de excelência na hora que você assume o parapsiquismo e põe ele para funcionar como número 1. Hoje, o parapsiquismo, para mim, é que dá a minha rotina diária, é a minha agenda primordial, ela pauta o meu cotidiano. Se eu tiver uma experiência parapsíquica, eu posso ter todos os compromissos do mundo que estão ali, eu vou reagendar tudo em função da chamada daquela agenda que surgiu. Eu escrevi sobre isso, para agendamento, verbete, orientação interassistenciológica. É o que manda na minha vida. Então, nos últimos 10 anos, o que manda na minha vida é a agenda extrafísica. Eu valorizo tudo por aqui, tenho uma vida equilibrada, está tudo certo, mas não é a prioridade para mim. Não é a prioridade. Eu estou com outro nível de prioridade. Então, como eu estou priorizando a multidimensionalidade, a interação parapsíquica com a multidimensionalidade, é claro que estreitou as relações com os amparadores, melhorou tudo. Malu, quando você trouxe que fez as pazes com o seu parapsiquismo, explica para mim, como que foi isso? Eu não assumia no sentido assim, eu não valorizava, eu depreciava. Achava que era a cognição? Eu achava tudo que era a minha habilidade, eu tinha muita habilidade. Então, eu sabia que escrever... Olha, ali no prefácio do Síndrome do Estrangeiro, o professor Valdo fez o prefácio daquele livro, e ali ele fala a capacidade conscienciométrica de fazer a análise de personalidades. Eu tenho a capacidade conscienciométrica de fazer a análise de personalidade, média conscienciométrica instantânea, muito boa, muito boa. Então, eu sempre fiz isso. O professor me chamava e falava, Malu, como é essa pessoa? Falava, ela é tímida, porque a letra dela é de mosquito, ela é assim, assim, assim. Tudo eu sabia. Ele falava, mas você conviveu com ela? Não, eu falava, foi minha aluna. Como é que você sabe disso? Ele sempre me perguntava. E isso eu não sabia que chamava parapsiquismo. Eu achava que era habilidades sociais. Não é hoje... Não é muito na moda, habilidades sociais? Eu não sabia. Então, eu achava que isso... Então, eu não dava valor. Aquilo estava ali, mas eu não dava bola. O dia que eu comecei a entender que aquilo era algo de várias vidas, que merecia um atendimento especializado, que eu tinha que valorizar muito aquilo que eu ralei para conquistar, falei, puxa, agora está para mim.
é agora. Então, a autoestima parapsíquica tem que estar na linha de frente, não para fazer exibições, shows, nada disso, mas é aquele parapsiquismo sutil, avançado, que ajuda você e ajuda o outro, e de uma maneira imperceptível, quase que anônima, ninguém nem percebe, nem vai notar que melhorou depois daquela intervenção. Então, é por aí. Marlo, da parafatologia, página 2, sétima linha de baixo para cima, poderia aprofundar a paraneuroplasticidade consolidando a neomatriz mental? Sim, hoje já se tem estudos bem avançadinhos da neurociência, nós vamos falar muito isso no nosso curso, Autorreestruturação Pensênica, sobre a neuroplasticidade. Então, já se sabe que os neurônios se regeneram, sim, que os neurônios mudam, sim, e que você faz e acontece, a consciência faz e acontece com seus neurônios, se ela quiser. Então, essa neuroplasticidade, ela pode moldar formas impensáveis ainda para a pessoa, de mudanças e, vamos dizer, e novos hábitos, adquirir a cultura, superar certos travões intelectuais. Então, a neuroplasticidade é um fato. A pessoa precisa ler bastante a respeito disso. Tem um livro bom chamado O Cérebro que se Transforma. É excelente esse livro, é um dos estudos mais completos que tem sobre a questão da neuroplasticidade. Você vai olhar que tem coisas fora de série. Então, essa leitura hoje sobre as neurociências deveria ser leitura de cabeceira de todos nós, porque nós estamos trabalhando nessa linha. Recém tem que mexer com o paracérebro para alcançar o cérebro físico. Se eu não conheço nada do cérebro físico, como é que eu vou mexer num cérebro que eu nem sei o que é? Como é que ele funciona, como é que ele faz, o que é a neurogênese, eu não sei nada. Então, a neuroplasticidade é a coisa mais de ponta que tem, do ponto de vista da neurociência, que é a regeneração neurológica da pessoa em função de hábitos e posturas. Então, esses estudos hoje estão assim desmoralizando aqueles estigmas catastróficos que os neurônios não se reproduzem, que você tem X neurônio, perdeu, acabou, não tem mais. É bobagem. Tudo besteira. Agora, Marla, eu já vi um dos verbetes, eu não me lembro agora qual é, do professor Valdo, ele não afirma para neuroplasticidade, ele pergunta. Existe a paraneuroplasticidade? Existe. Hoje a ciência, como várias perguntas dele. Veja bem, Rosa, você se lembra do subcérebro abdominal? Ele lançou essa ideia logo no início de 1986, já tinha no Projeciologia, ele dava as tertúlias projeciológicas que eu frequentei, falando e afirmando isso. 10 anos depois, tinha a pesquisa do subcérebro abdominal, do second brain, que é uma série de neurônios que rege essa parte, que é mais primitiva nossa. E já prevê, né? Então, você vê a neuroplasticidade, a mesma coisa. E assim, uma série de informações que é evidente, pelo parapsiquismo, com a pré-cognição, você capta assuntos de ponta, que a ciência só vai descobrir, não sei depois de quantos anos que ela vai descobrir. Ela está agora desconfiada que a consciência não é o cérebro. Que coisa tão nova. Bidu. Que coisa nova, né? Bom, aqui a pergunta agora é sobre a ortopensatologia. E eu já vou responder a primeira, porque é rápida, que ela diz que só tem 2 pensatas, mas ela, olhando a número 2, com o subtítulo para a genética, ela vai ver que tem 2 ortopensatas, é só ela observar as aspas. Isso mesmo, né? Uma dentro da outra. Isso, uma dentro da outra. Então, assim, a ortopensatologia, agora a pergunta dela, na página 1, poderia dar exemplos de como enxergar e transcender os efeitos, funções e valores da paragenética? Você vivenciou essa experiência? Pode falar a respeito? Sim, claro. Os efeitos, vamos dizer, as funções e valores da paragenética. Aqui a primeira frase diz tudo. A genética, como se sabe, é hereditária. Contudo, a paragenética não é. Ou seja, se você muda princípios, valores, as funções disso vão atingir a paragenética. Você vai alcançar um outro nível. Olha os autotrafores tomando a frente do trabalho. Então, quando você põe os trafores a funcionar junto com a vontade, que é a força motriz da consciência, o que move a consciência é a vontade. Ela põe trafores e o movimento da vontade nisso, a dinâmica da vontade, ela vai mexer na paragenética em alto nível. Então, a gente deve considerar assim, essa vida crítica é a última vida que eu vou ter o soma com tais ou quais enfermidades. Essas parapatologias eu posso superar. Eu vou tirar essas parapatologias da minha frente.
Eu quero um soma mais sadio, um macrosoma, de preferência regenerativo, que você consiga... Esse é um ponto muito sério, porque se o neointermissivista veio, o intermissivista nasceu com um macrosoma regenerativo, ele tem mais facilidade para implantar tudo isso que foi falado aqui. E eu tenho as minhas suspeitas comigo, claro, das pesquisas que eu faço há muito tempo, de macrosoma regenerativo. Então, isso tudo facilita. Mas você pode ser uma pessoa que tem e não está usando, está ocioso esse macrosoma regenerativo por falta de estudos. Tem que estudar. Aquilo que você quer descobrir se é, se não é, vai atrás, estude, comprove para você. Nós somos muito acanhados em relação a isso. A gente achava que tudo só tinha o professor Val. O professor Val tem macrosoma regenerativo, o professor Val faz isso, faz aquilo, e eu nada. Eu vim aqui só para absorver a experiência. Não, vai atrás, vai catar as coisas que estão dentro da sua condição, que você pode achar e ter descobertas também boas. Não é só trafares, há muita coisa boa já conquistada. Na tecnologia, página 3, terceira linha, sobre a técnica da mudança temperamental. Se a personalidade é a última a ser modificada, como utilizar essa técnica para eliminar os estigmas paragenéticos do holossoma? Estigma paragenético, uma visão holossomática, artigo, revista Consciência, 2014. Não diz, é seu ou não? Eu não sei a autoria dessa pesquisa, ela é de 2014, né? Nós estamos em 2016, 2 anos depois já deve ter coisa mais nova. Fique de olho, acompanhe tudo e faça a experiência com você, porque você que vai dizer o que isso aí pode mudar. Se você faz essa mudança, essa regeneração, você altera aspectos do temperamento impensáveis. Então, essa autobenignidade permite a pesquisa do autotemperamento. A pessoa que vive em conflito, ela não consegue nem saber qual é o temperamento dela. Se a pessoa começa a diminuir a conflitividade, ela começa a enxergar o temperamento e começa a enxergar onde precisa modificar. Ela vai escolher aqueles pontos mais críticos e é ali que ela vai investir a energia dela para mudar a paragenética. E outra coisa, não fique preso a verdades relativas. A ciência é uma verdade temporária, inclusive a conscienciologia. Há ideias que já foram publicadas, tudo que o próprio professor Val disse que já não é mais, que era diferente, que mudou. Então, fique atenta e a sua experiência vale mais do que a pesquisa de 50 pesquisadores conscienciólogos. Vale muito mais, para você poder assumir o seu parapsiquismo e afirmar aquilo que você está vivendo, apoiado na teática pessoal, né? Malu, nosso tempo terminou. Que pena, né? A gente Vamos poderia em frente, continuar Rosa. discutindo esse Até tema. a próxima. Porque esse tema é muito bom. Obrigada. Mas a gente aí espera os próximos verbetes seus, né? Que a gente Vamos sabe aí. que vai ser nessa linha também. A gente agradece a todos vocês presentes aqui, a todos os teletertulianos que enviaram suas perguntas. A gente sempre convida a todos para diariamente estarem aqui conosco, de 12h30 a 2h30 da tarde, que todo dia a gente tem tertúlia. E, como eu sempre gosto de afirmar, são vocês, tertulianos, com os teletertulianos e o verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate. Então, a gente precisa da presença de vocês e a gente gosta da presença de vocês. A gente, então, passa para os nossos comerciais. Agradeço. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Hoje teremos os seguintes recados: Adriane, com o campo energético parapedagógico, Paula Souza, com o curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa, e Alzira, com a terceira imersão em conscienciometria. Boa tarde, pessoal. Em nome da Reaprendência, eu gostaria de convidá-los para o CEP, o Campo Energético Parapedagógico, que vai ocorrer nos dias 8 e 9 de outubro, na sede da Reaprendência em Foz do Iguaçu. O curso tem 3 campos: a dinâmica do revezamento interassistencial, que é um campo energético assistencial com energização direta pelo EPICOM, a dinâmica do epicentrismo consciencial, que é a instalação de campo energético pelo participante que atua como epicentro, e o CEP, que é o campo energético parapedagógico, que é o campo com assistência direta do EPICOM em transe parapsíquico, onde o participante tem a oportunidade de fazer a pergunta para a Consciex. As inscrições podem ser feitas no site da Reaprendência, www.reaprendência.org. O EPICOM do curso é o professor Rui Bueno e aguardamos todos vocês.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. É um curso da Simpar, pré-IC da Paramiologia, em parceria com a CIP, e vai ser realizado nos dias 14 a 16 de outubro de 2016. Esse curso tem extrema relação com o verbete que foi apresentado hoje e tem muita relação com a questão da reestruturação pensênica. Todos nós temos, ou muitos de nós temos essa relação da dogmatização, e então eu convido vocês a, com vontade, né, preparar a sua reciclagem dentro dessa pensenidade religiosa. Vocês podem se inscrever, eu pedir maiores informações com a professora Mércia Nassip, de segunda a sexta-feira, das 15 às 20 horas, nos telefones 45 2102 1421 ou 2102 1422. Obrigada e espero vocês lá. Olá, pessoal. Sou Alzira Guezin, voluntária da Conscius. Estou aqui para convidá-los para o terceiro curso de imersão em conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisitos, de 4 a 6 de novembro de 2016, aqui em Foz do Iguaçu. Nesse curso de imersão em conscienciometria, nós teremos 3 oficinas conscienciométricas, onde você terá oportunidade de identificar seus trafores, trafares e trafais, quanto o holossoma no veículo soma, bioenergética, energossoma e mentalsoma. E depois o último workshop, a homeostática pelo autodiagnóstico. E, ao mesmo tempo, 2 campos autoconscienciométrico com o EPICOM Luiz Gonçalves. Então, você faz o levantamento, faz suas autopesquisas e depois vai para uma câmara de autorreflexão, que é o campo bioenergético conscienciométrico, que você terá oportunidade de perguntar para a Consciex alguma coisa que você deseja. Sejam todos muito bem-vindos. As informações podem ser obtidas na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou pelo telefone 9994 1460, TIM ou WhatsApp. Obrigada. Amanhã será apresentado o verbete Paradidatismo Projeciológico, especialidade Paradidacticologia, e o verbetógrafo é o Jair Rangel. Aguardamos por vocês e tenham uma boa tarde.